Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Leamos. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desce a chuva, corre os rios, e assopra os ventos, e combate aquela casa, e cai. E foi grande a sua queda. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, pedimos a Tua graça, e o Senhor acrescenta nas bênçãos a leitura da Sua palavra, Pai. Nos orienta e nos dê graça. Coloca Suas mãos e tira, Senhor, repreende tudo aquilo que venha tirar a nossa intenção, nosso foco da Tua palavra. Opera, meu Deus, grandemente em nossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O texto, ainda que ele não tem ou não diz sobre família, mas ele tem uma conexão com a família, porque a família também é uma construção, né? Assim como a construção, ela depende de alguns elementos para que ela seja firme, para que ela suporte as tempestades, os ventos. O casamento também existe, né? Muitos elementos para que o casamento se torne resistente aos ataques demoníacos também. Assim como o cimento sem areia não tem utilidade nenhuma, e mesmo que junte também a areia, até não tem muito efeito, mas com a água acaba tendo o efeito necessário, forma ali a base para que a construção seja edificada. No casamento, na vida conjugal também, só o homem, ele não constitui a família, só a mulher também não, e os dois, dependendo da situação, também não consegue ter um lar edificado. Mas com Cristo, através da sua palavra, eu sei que cada um de nós temos condições de ter um lar edificado sobre a rocha. E há dois passos aqui, né, tão simples nesses textos, que são os elementos básicos para um casamento, que se os irmãos observarem aí, é simples: ouvir e praticar a palavra de Deus. Jamais um cristão, filho de Deus, alguém que professa a fé, que conhece o Senhor, que o aceitou, que tem uma vida dedicada, e ele tem prazer em ouvir a palavra, obedecer a palavra, ele tem um lar desprovido da graça de Deus, ou um lar que venha desmoronar. Se existe esses alicerces, pode ter certeza que vai vir tempestade, como nós ouvimos, que lutas não tem como não passar por elas, mas pode ter certeza que vai continuar de pé e suportar ainda as outras com o Senhor sempre ali dentro naquele lar. E a família, sei que todos já ouviram várias vezes dizer que ela é o alicerce da sociedade. E quando os vínculos que une o cônjuge, une os filhos, eles são doentios, aí acaba, tendo um lar
aonde não há paz, aonde Deus não é glorificado. Mas quando eles são alicerçados na palavra de Deus, eu acredito que há ordem naquele lar, e sempre que alguém possa apontá-los, aponta como exemplo de um lugar onde reina a paz, aonde reina o Senhor, aonde reina o respeito, aonde um reconhece o lugar do outro, reconhece a autoridade do outro, reconhece o campo do outro, né? Porque, querendo ou não, o homem tem o seu papel dentro do lar e a mulher também desenvolve o seu. E para que isso funcione, cada um tem que ali respeitar o limite do outro e juntos, né, respeitarem a palavra do Senhor Jesus Cristo. E o que nós vemos em nossos dias é que em muitos lares, inclusive cristãos, todos os vínculos eles do relacionamento estão sofrendo agressão. Por falta de quê? Por falta de diálogo, por falta de atenção de um para com os outros. Inclusive, nós acreditamos que quando alguém consegue ter essa visão, consegue ter essa base no seu lar, ele pode dizer, né, que é o lugar mais feliz, mais privilegiado para ele estar, é quando ele está dentro do seu lar, porque ali a paz, a segurança, ali ele pode ouvir a palavra de Deus, ali ele pode, junto com a sua esposa, buscar a presença de Deus, ao lado dos seus filhos, juntos enfrentarem as lutas e serem vencedor. Importante não é pensar tanto em aquisições financeiras, que muitos correram atrás. Quando consegue, ele percebe que aquilo ainda não trouxe para ele, não os realizou conforme ele tem pensado. Mas quando alguém consegue administrar essas coisas em relação ao casamento, ele é abençoado pelo Senhor. Por quê? A família, ela é constituída mediante o casamento. E a etimologia diz que casamento é casa em movimento. A etimologia é a ciência que estuda o sentido da palavra. Então, muitas vezes alguém casou, pergunta: se é casado? Sou casado. Mas como é dentro do lar? Como funciona? Porque o importante não é estar casado, o importante é ser feliz no casamento. Essa foi a ideia de Deus, esse foi o projeto de Deus. Se os irmãos observarem lá em Gênesis, a causa que Deus trouxe Eva, ou tirou ali da costela de Adão, os formou, os entregou, foi justamente para que ela vivesse do seu lado, fosse companheira, adjutora, para que juntos eles pudessem se completar e juntos pudessem servir a Deus, juntos eles pudessem ali gozar da presença do Senhor Jesus Cristo. Então o casamento é isso, a intenção de Deus é isso. Mas infelizmente hoje, além de estar banalizado o que é casamento, nós ouvimos muitos que estão, por causa da má administração dele, por causa de não ouvir, não atentar para os princípios da palavra de Deus, aconselha o jovem: não casa, porque não é bom, alguém sofreu, e aí começa a tecer palavras negativas e até de maldição. Isso mães acabam dizendo para os filhos e vai passando essa ideia. Na verdade não é bem assim. A ideia de Deus foi para que vivesse em harmonia e vivesse ao lado do Senhor Jesus Cristo. Mas muitos vêm para o casamento com um tipo de amor, com o amor eros, né, de erótico, o amor físico.
E é claro que isso existe. Primeira vista é assim que funciona. Mas a beleza física passa, também os anos vêm passando, também os desejos físicos passam, e junto com isso o amor eros, ele acaba passando também. Mas se cada um se colocar no seu lugar, forem servo de Deus, observar o que diz a palavra para ter um lar alicerçado na rocha, junto, ele vai administrar o amor ágape, que é o amor cristão. Esse amor que dá condições para suportar um ao outro. Esse amor que dá condições para continuarem juntos. Esse amor que dá condições de um lutar pelo outro, para o bem do outro. Nós temos o privilégio de ver muitos irmãos ou até pessoas que ainda não são cristãos, já na sua idade avançada, um carinho um pelo outro, porque juntos eles construíram uma história, construíram uma vida. Sei que terminou ali a beleza física, mas ficou dentro deles, de muitos, além do amor ágape, o amor cristão, ficou ali plantado a semente humana, que é aquele que nós cultivamos todo dia. Porque se nós não atentarmos para a palavra de Deus, dificilmente nos dias em que nós estamos vivendo, vamos ter condições de ter uma vida a dois. As mulheres estão revolucionando. Claro que as mulheres cristãs reconhecem o seu papel na sociedade, mesmo que se destaca profissionalmente, mas ela reconhece no lar que o seu esposo é o cabeça e é ele que tem que ali ditar as regras. Mas infelizmente muitas vezes o homem deixa de atuar no seu lugar, desenvolver o seu papel, e as mulheres acabam assumindo isso daí, e quando ela teme ao Senhor, ela desenvolve com habilidade, ela desenvolve na presença de Deus e acaba não tendo consequência. Mas quando não tem, não sabe administrar isso daí, é claro que acontece então as desavenças, e o casamento que a princípio era de sonhos, de planos, acaba não se concretizando devido a essas faltas de inteligência. E como o tempo não é bastante, não é só para casal, é a família, e família envolve filhos também. Claro que estamos falando da família debaixo do mesmo teto, porque quando diz família também tem a questão sanguínea, né? Que são também família, e ainda mais que também para os cristãos tem a família da fé também. E quando nós olhamos para esse texto da palavra de Deus, que eu sei que o desejo de muitos é ter um lar alicerçado na rocha, mas quando envolve algumas coisas para que esse lar seja realmente firmado na rocha, muitas vezes não é do gosto de alguns, ou do ponto de vista de alguém, talvez por falta de temor, talvez por não compreender a palavra, ainda não terem a visão das Escrituras, falta isso daí. Mas já que nós falamos sobre esses elementos, que é ouvir a palavra e praticar a palavra, é claro que as Escrituras é a nossa base de fé, de conduta, para guiarmos, direcionarmos, dirigir todo o sentido da nossa vida, todos os elementos da nossa vida, para ter um lar alicerçado. Sei que é sonho de todos ter um lar bem sucedido, prosperar,
ter poder aquisitivo, viajar, mas tudo isso está ao nosso alcance, desde que nós cumprimos com as ordens da palavra de Deus. E o casamento, ele é indissolúvel. Só a morte, ele desfaz o casamento. Claro que para aqueles que não querem obedecer, para aqueles que querem dar lugar para a carne, para aqueles que têm sua objeção, que acha que o seu pensamento vai imperar, que acha que Deus acaba cedendo algumas situações ou mudando algumas questões da palavra para atender a necessidade de um, para atender a necessidade do outro, ou para alegrar alguém. Mas a palavra de Deus, ela não muda, ela não passa, ela não falha, ela se cumpre no seu tempo, na hora determinada. Ainda que arrumamos teólogos e doutores para inverter algumas questões da palavra de Deus, não adianta, porque ela continua sendo palavra. A Bíblia diz, o Senhor dizendo: passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ainda que os homens arrumam teorias e questões para desfazer as coisas aqui que é estabelecida pela palavra, ela não vai deixar de ser a palavra, não vai deixar de ser a voz de Deus. E aí é na hora do juízo, na hora do acerto de conta, é que nós iremos ver ou perceber a diferença. E talvez seja tarde para alguém. Então vale a pena observar a palavra de Deus. O texto aqui diz que é ouvir a palavra e praticar. Ouvir é fácil, todos ouvem, mas a questão para esse lar ser abençoado, um lar sobre a proteção, sobre a direção de Deus, ele tem que cumprir com a palavra, que é ouvir e praticar a palavra. É o único meio. Aí alguém entra com as questões, né? Mas e Moisés, por que ele deu carta de divórcio? Claro, primeiro, era lei, ainda na época, existia algumas razões. Segundo, a Bíblia diz que foi por causa da dureza do coração que ele permitiu. E é claro que hoje também é da mesma forma. Só não deu aqui, não relatou o final da história e o que vai ser. Ele permitiu, mas é a dureza do coração que na verdade faz isso daí. Porque às vezes as pessoas desfazem o primeiro casamento e o problema não está no casamento, o problema está na pessoa, por não saber administrar essa situação. Aí ele acaba tendo um outro relacionamento, um novo casamento e velho problema, porque na verdade ele não está tendo habilidade, não está tendo aí direção de Deus para se colocar no seu lugar e reconhecer o lugar do outro, acaba aí então tendo prejuízo na questão conjugal, na questão do casamento. E só é permitido por infidelidade conjugal. Mateus 19:9, eu sei que não precisaríamos até citar, que muitos irmãos, claro que até todos, exceção de repente alguns que não lê a Bíblia, mas poderíamos até admirar se cristão não lê Bíblia, né? Creio que lê, e sei que, com exceção de repente de alguns que ainda não são cristãos, que ainda não fazem uso da Bíblia e não aí conhecem ainda a palavra de Deus, mas os que conhecem já sabem realmente o que diz as Escrituras, porque ele mata a santidade do matrimônio e ele contamina a igreja. 1 Coríntios 6, versículo 15 e 16. Mas o que nós ouvimos, como é comum ouvir nos nossos dias, alguns infelizmente, até pessoas que deveriam falar da outra forma, porque conhece bem as Escrituras, acaba arrumando ali um jeitinho para encaixar algumas teses, algumas teorias,
a respeito da dissolução desse casamento. Mas a incompatibilidade de gênero podia não dar certo mesmo, mas o cristão já deixou de ser ou ter incompatibilidade, porque dentro dele não está só esse corpo físico, esse corpo carnal. Quem é regido por ele acaba tendo sérios problemas, mas dentro de cada cristão ele já é, aí além de ser gerado pelo Espírito de Deus, a natureza dele já não é mais a carnal, mas a divina, e dentro da natureza divina não há incompatibilidade de gênero, porque o Espírito Santo que rege o coração do homem e da mulher, com ele não existe essas exceções. E o que nós ouvimos, mas foi fraqueza, aconteceu, havia necessidade fisiológica, e é assim mesmo, e foi falta aí de vigilância, alguma coisa, e acaba conformando com essas coisas. É mentira. Isso é diabólico, essas teorias não existem. A luta foi bastante, não suportou. Primeiro porque a Bíblia diz que Deus não dá luta nenhuma acima daquilo que Ele pode suportar. Então, se vem as lutas, está passando por alguma situação difícil com o cônjuge, ao invés de orar ao Senhor, ao invés de colocar no altar, chamar, conversar, dialogar, trocar ideias, chegar a um denominador comum, começa então a tecer pensamentos impuros e acaba então consumado e gerado a morte nessas questões. Então não existe essas questões, que foi um momento de deslizes, não, que foi um momento aí de repente, não, porque Deus, Ele jamais ia dar luta para nós acima do que a gente pode suportar. Então é bom orar, bom estar envolvido com a igreja. A Bíblia diz o seguinte, que comunica com o santo as suas necessidades. A questão da falência conjugal, a questão de muitos pecados da pessoa cair, é aquela mania, né? Eu não quero mostrar o meu lado fraco, eu não quero aí falar como eu estou, e fica aí representando aquilo que não é, fica tentando fazer ou transmitir aquilo que não tem, fazendo por costume, porque aprendeu, e assim sucessivamente, e ele não tem mais força, ou ela não tem mais força. Mas qualquer problema dentro do lar, eu sei que aqui tem irmãs espirituais, irmãos espiritual, comunica com o santo a necessidade. Tenho lá dentro do meu lar algumas questões, está difícil de administrar, não está dando mais. Tenho certeza que esse irmão, essa irmã, se é espiritual, primeiro ele não vai dizer nada para ninguém, ele vai só entrar ali na presença de Deus e te colocar no altar. E a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não precisa atrair a mulher da juventude, não precisa atrair o homem da sua juventude, isto para aquele que tem temor de Deus. Mas para quem é religioso, pouco se importa. Mas eu sei que dentro da palavra, dentro do texto, dentro do tema que foi elaborado aqui, sei que o único meio para ter um lar alicerçado é ouvir a palavra e praticar a palavra do Senhor Jesus Cristo. E existem algumas questões, né, aí que acaba trazendo prejuízo na vida conjugal. A falta de comunicação tem trazido muito prejuízo conjugal. A pessoa vai ouvindo alguma coisa do cônjuge, ele não gosta, mas às vezes não quer falar, pensa que se falar vai ficar pior, e ele vai levando aquilo. Hoje ele ouve, amanhã ele quer dar o troco, depois o outro quer responder à altura, e aquilo vai acarretando sérios problemas.
e acaba em raiz de amargura, aonde dois estão no lar, dormindo na mesma cama, comendo da mesma mesa, debaixo do mesmo teto, lutando pelo mesmo objetivo, com os mesmos ideais e com responsabilidade que é os filhos para ensinar. Deviam ter a mente de Cristo, porque não tem quem não quer, porque a Bíblia diz que o cristão, ele tem a mente de Cristo, e a comunicação é importante. Como que alguém vai saber alguma coisa que eu sonho ou desejo se eu não me comunicar? Então a questão é comunicar, para que de repente ali podendo se comunicar, mas não faz isso eu não gosto, trocando ideia, né? Aceitando ideias também, para que não crie essa raiz de amargura, e o lar para ele acaba sendo um lugar de tormento, que depois que pegou bronca, eu sei que vai chegando às vezes à tarde, a esposa começa a pensar, mas logo vai chegar ele, né? Estava tão bom até agora. E ele pensa no serviço, vai ter que entrar lá, né? Vai ter que enfrentar. E acaba, né? O lar, que é um lugar aonde a pessoa descansa, aonde se reflete, aonde busca Deus, aí aonde faz o recomeço para o dia seguinte, aonde os dois ali podem programar para servir a Deus. Ali vai chegar, um fica de um lado, outro fica do outro, acaba entrando aí nesse Face, arrumando amizade, recebendo conselho errado e alimentando o que já está dentro e não está bem, e acaba então aí criando um clima difícil, e a bênção de Deus pode ter certeza que não vai estar ali. Quando vem a luta, quando vem a tempestade, essa casa pode não suportar, porque faltou a paz, faltou a comunhão, faltou Deus, porque Deus é paz e Deus é comunhão, e Ele tem que estar aí embutido, Ele tem que estar dentro desse lar, porque o diabo ele quer destruir o lar que é a base da sociedade. Automaticamente ele destruiu também uma boa base da igreja, porque a igreja é constituída de família. Então essa é a visão dele, e cada cristão, cada filho de Deus, se quiser morar com Cristo e ter uma vida abençoada aqui, tem que ouvir a palavra, obedecer e colocar em prática. Porque nós ouvimos alguns que já estão desanimados, o descanso não é aqui. Alegria, paz eu vou só ter quando estiver lá na glória celestial. Não é bem assim, né? O que nós conseguimos enxergar através da palavra de Deus é que Pedro, ele olhou para Jesus e falou: Senhor, o que nós vai ganhar com isso? Larguei a pescaria, larguei o mercado de trabalho, deixei amigo, deixei empregado. O senhor manda ir para lá, eu vou. O senhor vai aqui, eu vou junto. Parou e falou: o que eu vou ganhar com isso? Jesus falou para ele: nessa vida 100 vezes mais, e na outra vida eterna. Então vale a pena sacrificar a carne, matar o eu aqui, porque o que Deus tem preparado para cada um de nós é muito melhor do que tudo que você pensar que é bom aqui. É bem melhor do que essa vida aqui. Então a comunicação é muito importante. Ou quando há comunicação, há uma comunicação falsa, né? A mulher, ou vice-versa, comprou um sapato por 150, eu comprei por 100. Ele vai achar caro, vai trazer problema, vai discutir. O esposo comprou um molinete ali por 200 e 150. Pode ter certeza que vai acabar descobrindo, vai acabar aí sabendo a verdade, né? E aí o que acontece? Acaba a confiança. Confiar em quê? Mentir para quê? Porque tem gente que mente profissionalmente, outro mente malignamente, porque não tinha necessidade de mentir, mas ele mentiu.
E aí o diabo entra na situação, porque João 8,44 diz que o mentiroso ele é filho do diabo. E às vezes o cristão fica no pecadão, e aí sempre com aquela na sua cabeça, né? É só adultério, é só prostituição, é só isso, e essas mínimas coisas vai fazendo diferença na vida dele, porque a Bíblia diz: quem é fiel no pouco, ele é fiel no muito. Se ele é infiel no pouco, no muito também ele é infiel. E se ele ainda não foi, ou por falta de oportunidade, mas quando tiver vai ser. Porque mentir não tem necessidade, perdeu a confiança. E dentro do casamento jamais pode haver essa comunicação falsa. É a pessoa que você tem que acreditar de todo o seu coração, porque é aquela que está torcendo, é aquele que está torcendo pela sua vitória, pelo seu progresso. Jamais tem necessidade disso daí. E muitos lares desmoronados começou com uma pequena mentirinha, né? Onde você está? Não quer falar que está na casa da mãe? Estou aqui em tal lugar. E nós sempre acrescentamos que a Bíblia diz, acho que é Salmos, não me recordo agora, que um abismo chama o outro. O diabo vai entrando com um sapatinho de algodão e as pessoas vão se deixando levar, e quando vê, o Espírito sai da vida dele. Que o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é a verdade, e quando alguém ele faz uso dessas técnicas diabólicas, o Espírito Santo jamais vai estar atuando na vida dele. Ou aquela compatibilidade egoísta, né? Aquela falta de conversão. Ah, eu não mudo, nasci assim, eu vou morrer assim. Não é bem assim. A pessoa diz: ah, eu sou nervoso mesmo, ah, eu sou nervosa mesmo, é o meu jeito, eu nasci assim, vou ficar assim. Primeiro que não é verdade, porque ele só é assim com o cônjuge. Se alguém ligar, ele já muda o tom aí no celular, já mudou, já não está mais nervoso. Se o patrão provocar, ele não vai explodir, ele vai perder o emprego. Então ele tem condições de se controlar. Ele não é assim, ele se faz assim. E também nessas questões da comunicação, se a pessoa é assim, vai morrer assim. Ele nasceu solteiro, por que que não morreu solteiro então? Se é da forma que pensa. Mas muitas vezes ele entra aí na questão do casamento sem saber administrar. E a Bíblia diz também aí que os dois, num só pensamento, estão sempre aí prontos para qualquer situação difícil que ele tiver. Porque casamento é arte de administrar problema. Problema sempre vai ter, todos os dias vai surgir, e ele precisa administrar essas coisas. Mas para administrar, ele tem que entender um ao outro, né? É claro que as naturezas, é comprovada cientificamente que as naturezas não são iguais. Não é só o corpo físico, não, mas os pensamentos também, é claro que não são iguais. Por isso que há uma direção de Deus para administrar essa situação. A mulher sempre, ela é bastante emotiva, e o homem sempre, ele é mais lógico, né? Nós sabemos, por isso que o homem, primeiro, ele ama fisicamente, para depois ele amar aí emocionalmente. A mulher é o inverso, ela ama primeiro emocionalmente, para depois amar fisicamente. E a mulher, ela é atraída por aquilo que ela ouve. Aí o problema é na audição, né? Dela ouvir. Então, se ela ouve hoje uma coisa, amanhã outra, ela vai assimilando aquela ali. O fraco está no ouvir. Tanto é que quando o diabo quis destruir a família, o que ele foi? Ele não foi com Adão. Por quê? Porque a questão de Adão era o olho. Como não tinha outra mulher no Éden,
preferiu então ali trabalhar onde ele ia lograr êxito, que era na audição na mulher. Falou com ela e acabou logrando êxito ali. Ele acabou tirando a oportunidade daquele casal de serem felizes como Deus havia instituído isso daí. E o homem, para questionar a questão que está na visão, quando Abraão disse para Ló, para que eles então não podiam mais estarem juntos, suas posses eram bastante, os pastores deles estavam em questão, eles eram irmãos, não podiam estar naquelas condições. Ele falou: escolhe de qual lado você quer ir. Se escolher a direita, eu vou para a esquerda; se escolher a esquerda, eu vou para a direita. A Bíblia diz que Ló olhou para as campinas. Então os olhos dele, o olho dele motivou ele a ir. Ainda que ele sabia que lá era Sodoma, era Gomorra, mas o olho dele olhou ali e agradou ele, e ele foi atraído ali pela sua visão, e acabou tendo problemas ali. E o homem então, sabendo dessas coisas, que a mulher é atraída pelo que ouve, o que ele deve fazer para ter o seu casamento em harmonia, para ter o seu casamento feliz? É alimentar o amor dela com elogios, com agrado, com palavras positivas, mesmo que tiver que dialogar em questões ou corrigir os filhos, mas que tenha ética, que saiba o que sai da boca, porque depois de sair dificilmente ela vai esquecer, e isso acaba trazendo aí consequência conjugal. E a mulher, sabendo que a questão do homem é a visão, deve aí se arrumar, se pentear, não é se vestir mal não, porque isso daí a Bíblia diz que as servas de Deus têm que trajar honestamente, com pudor e modestia. E falando isso, as mulheres, não sei se todas, mas de repente tem aí algumas questões a respeito da veste. Algumas até acham que às vezes se vestir um pouco aí com roupas transparentes ou curta vai chamar atenção, vai atrair. Pode ter certeza que de servo de Deus, de pessoas de Deus, não vai atrair não. Agora, se interessar por pessoas, por homens que não são de Deus, às vezes pode conseguir aí alguma coisa assim. Mas aí fora, nós conversamos às vezes com muitas pessoas, homens, admira as irmãs, acha as mulheres mais lindas pelos seus portes. Então, o que nós observamos é que muitas, mas já casei mesmo, não preciso mais arrumar um namorado, construir, e acaba se deixando, aí não se cuidando mais, é cabelo, é na higiene, é nas vestes, e é claro, como o homem é atraído por isso daí, ele acaba às vezes, não sendo uma pessoa aí muito de oração, passa uma fase, acaba sendo atraído aí por outras mulheres, devido aí também o desleixo das irmãs. Então cada um cumpre o seu papel. Não dá para a gente entrar aí em todas essas questões, que seria interessante, mas eu acho que o nosso irmão Tayano, o Marco, está sempre se relacionando com o casal, deve ter aí já passado essas áreas, que é bom policiar, muito importante, para que o lar seja forte, tenha vínculos aí bem alicerçados na palavra de Deus. Mas é uma das questões que tem aí trazido consequência para os lares cristãos. E como aqui também não é só casal, como família também inclui os filhos, e para que o lar, se é família, os filhos, faz parte da família. E precisa também estar dentro dos requisitos da palavra de Deus. Se bem que o texto aqui, como eu já disse, não fala bem sobre família, mas ele traz aqui 2 passos, que eu disse,
em relação que é edificar uma casa na rocha. E se os irmãos forem lá para o Salmo 128, onde fala bastante ali de família, vão ver que o mesmo texto, em outra palavra, vai realmente complementar o que diz esse texto aqui, que para ter um lar edificado semelhante ao lar que o escritor aqui escreveu no Salmo 128, é atentar para a palavra de Deus, obedecer os seus mandamentos e seguir ao Senhor Jesus. E aí os irmãos lendo lá, vai ver o resultado de observar a palavra de Deus. Lá diz, né, os irmãos podem aí depois ler, diz que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. E aí ele começa a descrever ali, através desse temor, né? Feliz será e te irá bem. A sua mulher será como a videira frutífera, os filhos como a planta de oliveira. Assim será abençoado o homem que teme a Deus. Então está aí o segredo. Quer um lar abençoado? Quer um lar direcionado por Deus? Tem que estar dentro do plano de Deus, não esquecendo dos filhos também. Porque é responsabilidade, claro que primeiro dos pais, do pai que é a cabeça, a mãe ajudando nessa questão. E Davi, sabendo que desses princípios da palavra de Deus, antes dele morrer, ele diz para Salomão, seu filho, chamou e diz: eu vou para o caminho de toda a terra. Quer dizer, eu já estou deixando esse mundo, já estou indo para a eternidade, mas tem uma coisa, ser homem, foi o que ele diz. Quer dizer, assume o seu papel, assume o seu posto, faz a sua vez. E como homem é o cabeça, eu até digo, né, que todo lar próspero, todo lar abençoado, todo lar que tem progresso, todo lar que tem paz, todo lar bem sucedido, é claro que os elogios vão para os homens, e é claro que também não deixa, né, das esposas terem participação, mas todo lar também que acaba em declínio, pode ter certeza que o culpado, todo ele a princípio foi o homem. Ah, mas a mulher ela veio para o casamento, era meio problemática, mas se ele for de oração, a Bíblia diz que ela é o vaso mais fraco, ele vai levar vantagem, porque Deus o constituiu como cabeça, Deus vai honrar a sua palavra e ele vai conseguir então, através da sua vida no altar, através da sua obediência, através dos seus princípios de fé, dominar, conseguir liderar esse lar na obediência de Deus, e eu tenho certeza que o resultado será benéfico, porque a esposa de repente se veio, vai também ter ali um espelho para que ela possa moldar e juntos construir um lar abençoado na presença do Senhor. Sei que todos os casais às vezes pensam, não tem como não pensar, não é pecado pensar que vai ter um bom emprego, ganhar bem o mais possível, de repente ele vai cumprir o seu tempo de serviço, vai se aposentar bem. Alguns pensam, né, comprar um rancho ou alguma casa, uma propriedade em algum lugar, fazer viagens e ter uma vida feliz. Mas é claro que todas essas oportunidades Deus dá a cada um de nós, que muitos dos nossos irmãos têm. Mas eu sei que dentro desse plano tem que estar também um investimento grande na vida dos filhos. Investir bastante tempo, conselhos, educação, porque se ele conseguir, se ele lograr êxito profissionalmente, mas dentro da família, ele sofrer esse mal, o filho ir para as drogas, para a delinquência,
para o homossexualismo, dificilmente a sua aposentadoria ou seu rancho vai dar para ele condições de tirá-lo de lá. Só Jesus pode tirar. Então, cada oportunidade que nós temos é preocupar com os filhos, porque filho também faz parte da família. Às vezes alguém tem uma visão, me dou bem com a esposa também comigo, mas como estão os filhos? Estão na presença de Deus? Tem sentado com eles? Tem instruído? Tem explicado para eles o que é a igreja? O que é os irmãos? O que é Deus? O que Deus quer? Nós ouvimos aqui, as crianças cantarem o que é o lar, desejosos, que isso se cumpre na sua vida. Os adolescentes cantaram também. Então essa deve ser a preocupação. Viver bem, feliz com o cônjuge, mas também ter o seu filho em sujeição com a palavra de Deus. Só ter um lar abençoado, conseguir falar, meu lar está na presença de Deus, quando você chegar aqui para cultuar e ver o seu filho do lado, ou cantando, ou pelo menos glorificando o nome do Senhor Jesus. Alguém pode dizer, eu me dou bem com a minha esposa ou com o meu esposo, mas o lar ainda falta alguma coisa, se o filho ainda não estiver na presença de Deus. É bom chegar aqui e glorificar, ouvir uma palavra, Jesus está voltando, Maranata, vem Senhor Jesus, eu vou subir no arrebatamento, mas o melhor ainda é ter aqui, se eu for, meu filho vai também, porque não é família. E os irmãos, nós somos o responsável pela existência dele. Os pais de Sansão preocuparam com ele bem antes dele nascer. Lá em Juízes 13:8, eles oraram ao Senhor: ó Senhor, nos ensina o que vamos fazer com o menino que há de nascer. Sua preocupação estava dentro deles, bem antes deles ter os filhos. Essa preocupação tem que estar com uma geração de cristãos nos dias atuais, nos dias em que nós estamos vivendo na presença de Deus. Jó, ele oferecia, está em Jó 1:6, sacrifício contínuo ao Senhor Deus pelos seus filhos. O que ele dizia, pensava, talvez eles pecaram, e aí tem consequência, porque todo pecado tem consequência. Ah, mas faz 5 anos, faz 3 anos, faz 10 anos. Tempo não apaga pecado, o que apaga pecado é confissão, humildade na presença do Senhor nosso Deus. Só isso apaga pecado, arrependimento de coração. E ele oferecia sacrifício pela vida de seus filhos, porque é muito bom servir a Deus, mas melhor ainda é ver que os filhos estão no mesmo caminho e que um dia vai morar na glória celestial também. Cantares 1:6 diz: me colocaram de vinhas, de guarda de vinha, mas a minha vinha mesmo eu deixei, a minha vinha mesmo eu não cuidei. O que quer dizer isso? Claro que de repente não aqui, mas em muitos lugares, tá? Muitos obreiros, diáconos, evangelistas, pastores, dirigentes de grupo, coral, mocidade, adolescentes, são responsáveis por almas, por vida, não só para cantar, mas para ter um período de oração, um período na presença de Deus. Já que o louvor não é apresentação, não é exibição, é para a glória de Deus, e Deus o precisa receber como cheiro suave diante do seu altar, ele está ali por guarda de vinha, responsável por aquelas vidas. Mas e o seu?
Tem filho, está cantando aqui, está na presença de Deus, está cuidando, corre atrás de um aqui, corre atrás do outro lá, evangeliza aqui, e traz para a igreja. Vai estar gastando quanto tempo de joelho para ver o seu filho aqui também? Não é família? Para ser uma família alicerçada, tem que estar dentro do plano de Deus, até porque Deus, quando Ele começou a alistar homens para o ministério, Ele entregou ali alguns requisitos das qualidades: que governe bem a sua casa e tenha seus filhos em sujeição. No momento, é claro, ele pode até não se batizar, porque depois que pega a idade, ele tem direito de escolher o que quer. Mas enquanto ele tem vida, nós temos que lutar por eles. Quer dizer que você vai conseguir, ou que ele vai ser crente, que ele vai servir a Deus, porque ele tem livre escolha. Quer dizer que nós temos que estar incomodados, buscando a Deus, enquanto Ele não está, não ficar em paz, o lar ainda não está completo. Eu conheço a Deus, sei que é o melhor caminho, a melhor decisão que eu fiz foi servir a Deus, e eu quero isso para o meu filho também. Porque a criança, ela nasce perfeita, sem vício, inocente, e aí, dependendo do ambiente que ela vai vivendo, vai criando nela suas personalidades. E a família é onde ele mais vai conviver. Então é a família, é os pais que tem que criar nesse filho a personalidade ética, moral e espiritual. Os pais são os referenciais para os seus filhos. Mas quando os pais são dúbios, isto é, uma vida dentro de casa e outra na igreja, aí ele traz dúvida para a fé no filho também. Ele não acredita na fé dos pais. E o difícil que o ímpio, quando ele cai na delinquência, para ele tem uma solução, é lá e apresentar Jesus. Mas é filho de pais que serve a Deus, que está vendo a maneira dos pais servir, que não está atraindo os filhos, não está chamando, não está produzindo sede nos filhos. Se ele cair na delinquência, falar de Deus para ele, vai ser um pouco difícil de trazer. Então, por isso que os pais, eles têm essa obrigação, essa incumbência de colocar na mente dele a fé. E o que a gente percebe muitas vezes é que não acontece isso. De repente, está tudo em casa, em família, cobrador bate lá, né, vim cobrar. Já vi, aí algum diz para o filho, vai lá e fala que o pai não está. Que fé que ele está inculcando no filho? Que cristianismo? Que figura que você está, ou que estamos passando para ele? Já que ele está numa idade, né, ali, formando o seu caráter. Então é nas pequenas coisas. E o que a gente percebe nos dias em que nós estamos vivendo, é exatamente isso daí. As crianças já têm idade de batizar, 12 anos, está cantando, e ainda não tomou a sua decisão. Canta tudo, sabe tudo, mas precisa ainda receber o nome do Senhor Jesus Cristo. E o que nós percebemos, né, é que existe 4 tipos de paternidade, de pessoas que têm uma maneira de reger, de conduzir os seus filhos. Primeiro é a paternidade moderna, né? É aquela que eles estão ligados na mídia, a mídia ensina, educa, dá as diretrizes, os pais enchem de presente, acham que ainda está sendo um paizão, porque está comprando. É o que nós chamamos de paternidade moderna. Não tem vínculo com o filho, não explica para ele o que é a vida, com quem casar, que profissão escolher.
é ele que vai decidir. Na verdade, ele sabe o que ele quer, ele não sabe o que ele precisa. Então, os pais, tendo experiência, principalmente sendo cristão, é o que vai ser a agência que vai socializar, preparar o seu filho aí para enfrentar o dia e as coisas, né, que a vida oferece. A paternidade permissiva, né, que é a difícil. Ele permite tudo o que acontece. O filho compra o que quer, viaja para onde quer, posa fora de casa, namora mesmo sem ter idade, e ele acaba não preocupando com essas coisas. Na verdade, não é bem assim que os cristãos, principalmente aqueles que estão aí emanados nessa fé de um lar alicerçado, e quando nós dizemos que precisa ser segundo a palavra de Deus, nós não temos tempo para decorrer todos os textos que responsabilizam os pais desta obrigação sagrada. Para alguns pode ser conversa fiada, para outros pode ser desnecessário, por isso que tem muitos tendo esses prejuízos da fé no coração e na vida dos filhos. Outros é a paternidade democrática, né? O pai se coloca no lugar do filho, é ele que dita as regras ali, inversão de valores, é ele que manda, ele que grita, ele que decide. E é claro que quando o pai cede esse lugar para ele, acaba perdendo aí um pedaço da autoridade dele, negando um pouco da palavra, e pode ter certeza que esse lar ainda falta algum ingrediente para que ele seja um lar aonde é alicerçado na rocha, que é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas felizmente também tem os lar. A paternidade responsável é aquela que estabelece norma, conduta, né? Onde vai, com quem vai, e o que assiste, que hora dorme, que de repente os pais estão lá dormindo, ele traz algum filme de terror ou pornográfico ali dentro do lar, aonde ele falou que seria um lar de bênção, aonde ele fez voto que seria um lar aonde se agrada a Deus, mas por falta de iniciativa, por falta de assumir o papel, ele acaba, não vou contrariar, está dentro de casa, se tivesse para a rua, não interessa isso daí. Os responsáveis, quem manda no lar, pode ter 20, 30 anos, mas está debaixo do seu teto. Quem estabelece a norma ali são os pais. Eu ainda tenho alguns irmãos que sabem disso, né? Aí eu tenho um dos meus filhos que estava na polícia, e eu falava para ele quando ele chegava em casa. Posso louvar a Deus nessa questão, que ele nunca faltou com respeito, mas eu sempre dizia para ele: ó, a polícia aqui em casa é eu. Pode viver aqui 30 anos, ser polícia, tenente, se for, mas aqui polícia é eu. Aí minha esposa está aí, todas as vezes que ele chegava lá, isso antes de batizar, com uma sacolinha de filmes, eu olhava todo ele, esse assiste, esse não, esse assiste, esse não, mas eu já paguei, prejuízo teu, problema teu, isso não vai assistir, e a gente é que tem que abençoar o lar. Não pode deixar entrar essas questões da maldição, porque abriu mão mais tarde vai ser difícil corrigir. Melhor ele chorar agora do que você ou nós mais tarde. Mas são princípios da palavra de Deus, né? Que a gente tem que realmente aí para ter um lar alicerçado na presença do Senhor nosso Deus. E eles têm que aprender que existe não. Deus pais é aquele aí, né, que não assume o papel nisso, não quer falar não para os filhos. Isso até dentro da igreja, de pequenininho, é um aninho, já entende. Quando ele entender que é não, você falar não ou ele falar não, já pode corrigir sim. Mas os pais não querem falar não, aí eles fazem da igreja um parquinho de diversão, traz brinquedo, briga com o outro, as mães não é bem espiritual, acaba ficando de mal. E o que é a igreja? Para unir, para glorificar a Deus ou para criar rivalidade? Então é de pequeno, né? Tem que trazer para ele
respeitar a igreja, respeitar os irmãos, e às vezes alguns acabam não tendo essa felicidade. O lar dele, onde seria um lar para ser edificado, respeitado, elogiado, cheio da presença de Deus, é onde os pais, por ser dúbios, acabam falando mal do pastor, falando mal da igreja, falando mal dos irmãos, falando mal do vizinho, e os filhos estão escutando tudo isso daí. Será que ele vai querer batizar mais tarde? E pode os irmãos fazer, aí reunir várias crianças e perguntar para eles, adolescentes, e perguntar o que eles querem ser. Pode ter certeza que vai ouvir, o nome de algum artista, de algum atleta, porque os pais não foram referencial. Dificilmente vai falar aí um diácono, um evangelista, um pastor, uma profetisa. Mas, e é claro que essas pequenas coisas é que vai fazer diferença para o lar mais tarde ser sólido, abençoado, ter uma igreja igual a igreja primitiva, cheia do Espírito Santo, aonde o pecador entra e ele não sai, sem derramar lágrima, ou até se dobrar aqui, aceitando o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja começa lá no lar. Aqui é fácil, coloca véu, manga comprida, glória a Deus, canta hino, participa, mas é lá, os filhos estão vendo lá, está vendo o seu dia a dia, está vendo se o tempo que você tem é a novela, ou é o Face, ou é o vizinho, ou é a rua, ou se é na presença do Senhor Jesus Cristo, o grande e verdadeiro Deus. John Wesley, ele dizia que dentro dele nasceu uma presença gloriosa do Espírito Santo de Deus, uma sede do Espírito Santo de Deus, quando na sua casa simples, ele chegava ali, sua mãe, com aquele fogão de lenha, e ela ali acendendo aquele fogo, cozinhando, mas glorificando ao Senhor Jesus Cristo, e ele ficava ali admirado, parado no seu lugar, observando, ele não conseguia mover. Quando ela percebia aquilo, ela abraçava ele, e os dois eram banhados por lágrimas pela presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. E é isso que essa igreja que faz a diferença nessa cidade, que professa o nome do glorioso Deus, do Altíssimo, do Soberano, do Criador dos céus e da terra, precisa inculcar nos seus filhos, porque a igreja, a obra, essa seara precisa de varoa, de profetiza, que glorifica, que enaltece o nome do Senhor com a sua vida, com as suas vestes, e varão que se destaca para pregar nos quatro cantos dessa cidade e gritar bem alto para toda essa cidade saber que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aí sim o culto vai ser derramamento do Espírito Santo de Deus. Então os filhos têm que aprender o que é não, porque se você falar não ensinar ele isso, ele vai ser decepcionado mais tarde. Que a hora que ele entrar no mercado de trabalho e começar a se relacionar socialmente, profissionalmente, ele vai ouvir a palavra não. E por ele nunca ter ouvido no seu lar, ele vai ter dificuldade de relacionamento mais tarde, vai ser prejudicado profissionalmente e até socialmente, porque dentro dele não foi plantado isso daí. Porque tem que ser de criança. Criança é ali uma terra fértil, que o que semeia fica ali plantado, e ele tem que ouvir. E se for até aí, tá bom. Pior ainda é se a polícia tiver que dizer não para ele, Mas filhos dos nossos irmãos em Cristo, pode então os irmãos se colocar na presença de Deus para que isso não aconteça. E prova disso que de repente os filhos acabam se espelhando, aí em atleta, em atores. São as modas que estão vindo, roupas, corte de cabelo, que a gente percebe entre os cristãos,
modas, é aí a personalidade da criança. Então, a gente tem que estar sempre preparado para resistir a essas coisas na palavra. No momento, parece tão difícil a gente ter que assumir esse papel, contrariar o filho e ver ele chorar, mas pode ter certeza que é para a glória de Deus mais tarde nisso daí. E os pais, o que nós observamos é que eles vêm para a igreja e às vezes os filhos vêm e trazem celular. Se é um culto de oração, um ensaio, até culto, o filho fica lá fora, no Face, na internet, vendo o que, falando o que, relacionando com o que, com quem, ninguém sabe. Mas os pais estão aqui, estou louvando a Deus, estou num culto. Isso quando ele não traz para dentro do culto e fica manuseando aí dentro. Aí. E às vezes, o diácono ou porteiro também acaba sendo omisso nessa questão. Eu não quero contrariar os pais, não quero inimizade com o pai. Ou agrada a Deus ou agrada o homem. Se está aí para isso, é isso que tem que fazer, Tem que colocar em ordem. São os obreiros que foram escolhidos para isso, tem que fazer isso daí. Mas os pais ficam ali do lado de fora. Agora eu fico pensando, adianta chegar aqui, cantar, ensinei, instruí, preguei e fiz tanta coisa e o filho lá envolvido nessas coisas. Tem que trazer, fica do lado de fora o celular, fica aí na moda vibracal, desliga isso daí, porque o momento agora é de Deus. Coloque ele do seu lado, fala que ele precisa de Deus, fala que a adolescência vai chegar, fala que a juventude vai chegar, fala que ele tem que fazer escolha profissional, conjugal, fala que o dia difícil vai vir, coloque ele aí do seu lado para glorificar ao Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Aí sim, nós iremos embora para casa, aí feliz, porque o lar está edificado na rocha que é Jesus Cristo, o nosso grande Deus. Que nós vemos, que Eli, os filhos dele estavam na igreja, mas não conhecia Deus. Fazia tudo quanto era perversidade dentro da casa de Deus. Por isso que eu falo que aqui a Bíblia diz, lá em Crônicas, que Deus falou: aonde estão atentos os meus ouvidos, os meus olhos estão vendo, estão enxergando tudo, as minhas mãos estão estendidas e os meus ouvidos atentos ao clamor dessa casa. Então é a casa de Deus, é um momento de Deus. Já teve o dia inteiro, é 1 hora e meia, mas agora é de Deus. Esquece, não deixa nenhuma interrupção interromper o culto. E os filhos de Eli, por isso daí, o que aconteceu? Deus matou pelos seus erros, e ele também morreu antes do tempo, Então, a palavra de Deus mudou? Não. Mudou as formas, mudou a lei, a forma de sacerdócio, a forma aí da adoração, às vezes, aí em questão é incenso, mas Deus continua sendo Deus e exigindo a mesma santidade, mesmo conserto, mesmo respeito, a mesma ideologia da fé e da santidade, que é a única coisa que rege a igreja, é a fé e a santidade na presença do Senhor. Sem contar que a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá ao Senhor Jesus Cristo. E às vezes brincamos, E nós observamos James Swagger, John Wesley. Ele foi questionado acerca de como fazer para santificar, qual era o processo de santificação. E aí ele respondeu: você faz uma lista de todas as pessoas que você tem alguma questão ou tem alguma questão contra você, que são indiferentes, e ore por eles, ore bastante até você sentir profundo amor por eles. Aí já começou o processo de santificação. E é assim que rege a igreja, O amor, e principalmente sobre as famílias, que nós temos citado bastante aqui nessa noite.
E é claro, né, que na hora que vinham as ondas, na hora que vinha a tempestade, que o texto aqui diz, juntando aí o amor do esposo, o respeito da esposa, a obediência dos filhos, debaixo do altar de Deus, vai resolver o impossível. E se aparecer o impossível, Deus vai estar junto nessa batalha, e não haverá impossível para o seu lar ser abençoado e feliz na presença do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe cada um dos irmãos e possa continuar falando em cada coração. Que Deus os abençoe.